Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Diz assim: Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Acabei de assistir um filme que mostrava de forma muito emocionante a história de um médico que se nega a usar armas, né? Imagina alguém ir para uma guerra e o propósito desse alguém é não empunhar uma arma. E essa foi a intenção desse médico, ele conseguiu. Em meio a muita oposição dos seus superiores, ele conseguiu convencê-los de que ele estava ali não para destruir vidas, mas ele estava ali para salvar vidas. E, e ele conseguiu um amparo lá da lei, que lhe dava esse direito. E o pai, que uma vez foi também um combatente, deu a ele também um apoio, conversando com alguns superiores. E ele conseguiu ir para o campo de batalha. E lá nesse campo de batalha ele foi muito útil. E ele usava uma expressão que era mais um, mais um. E ele descia as pessoas vitimizadas, né, pela ação da guerra, né, pela brutalidade da guerra. Ele conseguia, eles estavam como que numa colina, né, em uma planície nessa colina. E, e aí ele conseguia descer por um despenhadeiro, ele conseguia descer as pessoas desfaceladas, né? Aqueles corpos faltando uma perna, faltando um braço. Ele conseguia descer essas pessoas por uma corda. E com isso ele foi contabilizando até chegar ao número de 72 pessoas. É um filme muito interessante. A história, o nome do filme é Até o Último Homem. É um filme que foi feito em 2017, né? Mas, então, o que essa história nos ensina? A, a nós que somos cristãos, a nós que cremos num Deus que tudo pode, um Deus que nos dá, assim como deu a esse jovem, né? Uma capacidade inovadora, criadora, né? De em meio a situações da vida que vivemos, nós vivemos uma vida como que numa batalha, né? Desde o nosso nascimento. E parece até aquela lei de sobrevivência, sobrevive o mais forte, né? Mas o fato é que nós temos sobre nós uma obrigação, pesa sobre nós uma obrigação. E essa obrigação é de agir como esse rapaz, de salvar vidas. De uma vez que eu tenho vida, eu posso influenciar outros a ter vida. E Jesus falou sobre isso, né, em João capítulo 10, versículo 10, quando ele disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E se eu experimentei esta vida, eu devo fazer com que outros sintam vontade de viver essa vida também, porque ela é direcionada a todos. Todos merecem esta vida plena, esta vida que vale a pena. Em outras palavras, poderíamos dizer, estar sempre de bem com a vida. Só em Jesus há essa possibilidade. Mas tem pessoas que estão como que desfaceladas por essa batalha, não aguentaram, se entregaram ou foram vitimizadas, né?
Usaram tantas coisas que prejudicou a sua saúde, que prejudicou o seu modo de viver, de ver as coisas. Muitos nessa, nessa situação se entregaram à morte, né? Suicidando-se. O número de vítimas do suicídio é muito grande. Né? Pessoas tirando a própria vida quando há um mandamento, não matarás. Aí alguém diz, mas alguém tenta achar uma escapatória para justificar o fato do indivíduo ter suicidado, mas o mandamento que foi dado a nós, humanos, à humanidade, ele continua de pé. Não matarás, eu não tenho direito. Deus tem o direito de matar e fazer viver, de sarar, de curar. Mas eu não. A Deus está este poder, e ele não delega esse poder a mim, a não ser que eu venha fazer por legítima defesa, eu venha fazer na forma de defender o meu espaço, defender a minha vida, minha família. Aí sim, é outra coisa. Mas o fato é que eu, como agente de uma grande maneira de viver, eu devo espalhar o segredo de como viver bem com a vida. E aí eu, olhando para o texto que eu acabei de ler, eu vou encontrar um mandamento de Deus para a minha vida. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Na versão atualizada, uma versão mais antiga, embora tenha sido atualizada, mas já ultrapassou, né? Aí tem a NAA, Nova Almeida atualizada, né? Então nós temos várias traduções que nos dá condições de entender certas verdades da palavra, né? E aí na versão atualizada diz livrai os que cambaleiam para a morte. Nessa tradução que eu estou usando, que é a NVI, Nova Versão Internacional, diz liberte os que estão sendo levados para a morte. Em outras palavras, eu tenho autoridade para fazer. Deus me deu essa autoridade. Porque se eu experimentei a verdadeira liberdade em Jesus, eu tenho condições de levar essa liberdade àqueles que estão presos a uma filosofia, muitas vezes banal, uma filosofia de morte. Né? Então, Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, então, nós encontramos este mandamento. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Liberte. Você tem condições. Você tem condições. Olha, não faça isso. Olha. E aí o indivíduo desviar-se mentalmente falando, desviar sua mente para outra realidade. Né? Um tempo atrás eu vi uma situação em que uma pessoa foi morta, foi uma cena de um filme, uma pessoa foi morta porque alguém falou alguma coisa. E aquele alguém insistiu naquilo, e ele aceitou, e quando ele estava vivendo aquela realidade que o outro chamou para viver, ele foi morto. Ele morreu, ele perdeu a vida. Então nós temos um poder muito grande na nossa fala, na nossa maneira de nos portarmos diante de situações. E aí, Deus, sabendo que nós temos essa capacidade, Ele nos deu essa condição de podermos ser instrumentos de vida, instrumento de anunciar vida, de preparar as pessoas para a vida. E aí, o versículo continua dizendo mais palavras, mais fórmulas desafiadoras, diz assim, socorra os que caminham trêmulos para a matança. É como que há um grande abismo e as pessoas estão caindo nele, e você tem o direito ou a força, a capacidade motriz de sair em disparada e lá e colocar uma placa, atenção, abismo.
e essa pessoa parar ali e não cair. É tudo por causa de um aviso. Então você é essa placa de aviso, né? Porque Jesus te libertou para isso, para levar libertação àqueles que estão se entregando à morte, aqueles que estão caminhando trêmulo, como diz aqui o versículo, caminhando trêmulos ou cambaleando para a morte. Que assim seja a mão de Deus sobre você, para que você seja esse instrumento que num dia como esse, o dia dos mortos, que seja um dia de vida para muitos, que seja um dia de não de lembranças que traz tristeza, mas lembranças que traz alegria, de um pai que foi bênção na sua vida, de um pai que trouxe a você desafios, de uma mãe que te trouxe desafios, de parentes que te trouxe desafios, e assim você pensar, puxa, existe um Deus que fez com que essas pessoas marcassem a minha vida. Eu quero viver para Deus igual a eles. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém.